esse caminho das nuvens, né, ele está acontecendo com uma certa frequência, tá, pessoal? Então, fiquem ligados aí nos e-mails e nos convites do Software One, para que vocês tenham a oportunidade de participar de algum tema que faça sentido aí para o dia a dia de vocês. Uma das coisas que eu queria colocar aqui, que vai ser bem legal, vai ser um pouco divertido até para mim. Quem me acompanha um pouquinho aí nas redes sociais, viu que eu acabei de postar algumas coisas ali no Stories, falando de como é para mim fazer um evento que o título é Já Migrei Agora, né? Sendo que, se a gente for olhar para o passado, tem algumas pessoas aí que eu já atendi presencialmente, já falei sobre o discurso de migração para a nuvem, e agora a gente já está abordando um tema, eu já fui, mas agora eu tenho alguns problemas diferentes de quando eu pensava em ir, né, ou algumas discussões diferentes. Isso está sendo bem divertido para mim, espero que vocês também consigam pegar essas ideias e pegar como a gente está acompanhando uma evolução, uma transformação no negócio, uma transformação digital que está impactando a todo mundo, todas as empresas e até os usuários de TI, os administradores, os desenvolvedores, como tudo está mudando. A nossa profissão, ela está mudando justamente para que a gente possa acompanhar a evolução da tecnologia, tá? E aí uma das coisas que eu queria colocar para vocês, para a gente iniciar e ficar bem divertido não faz muito sentido, né, a gente colocar num webcast que eu migrei agora e perguntar se cloud é algo novo para vocês. Mas mesmo assim, eu gostaria que vocês colocassem aí, levantassem a mão e colocassem algum input. Se você nunca teve nenhum tipo de contato com alguma solução de nuvem. Tem alguém que nunca utilizou nada de cloud, nada que esteja no data center que não está localmente dentro da sua organização? Vamos ver se o pessoal vai postar. Todos vocês já tiveram, então, algum tipo de contato. Legal. Vou assumir que todos já tiveram, ou já testaram, ou já brincaram com alguma solução de nuvem. Então, cloud não é novo, pessoal. Também não é novo para mim, tá? E uma das coisas legais é que quando a gente fazia essa pergunta em algum evento, em alguma apresentação, a gente sempre tinha como título o poder da nuvem, o que é cloud computing, como migrar, como você deveria levar os seus dados para cloud, como você tem vantagens em utilizar cloud, que pagar como despesa era o caminho ideal, né? Então, sempre teve alguns inputs assim. E para vocês terem noção, faz bastante tempo que a gente falou sobre isso. Então, cloud não necessariamente é um tema novo. Ele pode ainda não ter sido concretizado na empresa de vocês, no sentido de você ainda não migrou 100% dos seus dados, ou você ainda não levou nada para um data center externo, você ainda está utilizando um data center local no Brasil, você ainda não migrou para o Azure, você não migrou para a Amazon, ou você tem o seu DNS na Amazon e toda a sua infraestrutura está local. Então, acaba que você já teve um contato, você já usa cloud de alguma forma, quando a gente fala para o meio corporativo e não como usuário final. Mas o mais legal, pessoal, olha que interessante. Eu me senti um pouco velha fazendo essa apresentação para vocês, porque eu achei dentro do meu SlideShare, que é uma ferramenta onde geralmente eu publico alguns PowerPoints que eu executei, algumas apresentações que eu fiz junto à Software One, ou como MVP Microsoft, né, dentro da comunidade Microsoft. Tem um webcast de 2010, quando o Office 365 em si, né, que é a solução de produtividade da Microsoft, ele estava sendo lançado, né, que ele foi lançado mesmo em 2011, que quando a gente teve o data center no Brasil, e aí foi a solução veio assim um pouco mais madura. Então, olha que bacana, eu tive contato e fiz eventos falando de BPOS, né? Não sei se algum de vocês já ouviram falar, BPOS, né? Que era o Business Productivity Online Service. Nem me lembro muito bem do nome. Tem bastante tempo. Foi em 2007, 2008, 2009 que a Microsoft lançou a primeira solução corporativa de software como serviço, né? Que a gente tem aquelas classificações. Tem até
tinha um dos slides que falava um pouco assim da diferença das plataformas em cloud, da arquitetura em cloud. Né? Então, olha que bacana. Vocês que estão aqui na sala, com certeza vocês já tiveram algum contato de algum parceiro, a Microsoft, a AWS, algum tipo de abordagem, ou de um parceiro ou de um fabricante, falando do poder de cloud para vocês, ou falando como as soluções funcionam. E agora, nesse webcast, a gente está falando que eu já migrei, e agora? Quais são as preocupações? Quais são as atividades que às vezes, eu nem me dei conta que ela caiu no meu colo como administrador de rede ou como administrador de infraestrutura, mas não deveria necessariamente ser uma atividade de vocês, né? Por exemplo, controlar os custos. Quando em 2010 eu falava para ir para a cloud, mover o data center para o Azure, era o Windows Azure que se chamava, não era nem Microsoft Azure, muitos administradores de infraestrutura nos questionavam como parceiro ou como especialista, tá, mas se eu mover o meu servidor para a cloud, eu vou perder meu trabalho, eu vou perder meu emprego. Eu não vou ter mais um servidor aqui para me chutar, eu não vou ter mais um servidor aqui para gerenciar. Como é que isso vai funcionar depois? E, na verdade, pessoal, a gente não perdeu, né, nossas atividades. A gente recebeu algumas atividades diferentes de gerenciamento sob demanda. Né? A gente começou a ter uma preocupação que pelo menos quando eu gerenciava infraestrutura, quando eu implantava SharePoint, mais ou menos 2011, eu não me preocupava quanto custava uma máquina virtual, quanto de disco eu ia utilizar, se aquele SharePoint ele poderia ficar ligado 24/7, que aquilo geraria um custo para a empresa. Eu solicitava a infra, falava quanto que eu precisava de CPU e memória, e geralmente era exatamente o que o fabricante pedia, e o pessoal de infraestrutura simplesmente pegava um pedaço lá do hardware e direcionava, me disponibilizava. E é o que geralmente os usuários de negócio pedem para a gente. Né? Os usuários de negócio ligam para a TI ou falam, conversam com os parceiros de solução, falando que precisa de uma solução de marketing, que precisa de uma solução para disparar e-mail, que precisa de uma solução para fazer uma campanha de Natal, de Dia das Mães, Dia dos Namorados. E se a gente não tem a capacidade de escalar, né, que é o que a gente encontra com o cloud, a gente não consegue atender a demanda de negócio. Aí a preocupação que TI que TI geralmente não tinha, né, quem administrava, quem cuidava ali dos servidores, das máquinas, é que vocês têm um usuário que não é o sistema operacional, um usuário, né, um cliente final nosso, não é o sistema operacional com todos os updates, com backup garantido. É o usuário de negócio que está fazendo com que a empresa venda mais o seu produto, venda mais a sua solução e que possa pagar nossos salários, né? Que possa nos manter ali naquela posição. Então, se a gente não consegue atender essas demandas de negócio, a gente ainda continua com essas perguntas aqui, tá? Por que eu deveria ir? Por que eu deveria usar? E a gente vai ser atropelado pelos usuários de negócio que têm a informação de soluções que estão prontas, que estão rodando em cloud, que atendem mais rápido. Então, quando a gente estava falando em 2010, em 2009, que a gente precisava ir, ou que a gente precisava pensar, a gente estava imaginando um futuro, mas que ele não ia chegar tão rápido, né? A gente está em 2017 e nós estamos falando agora que você migrou e que você tem outras preocupações. Agora você tem preocupação se você está utilizando a nuvem que realmente está proporcionando o melhor para a sua organização. E quando falar nuvem, o fornecedor, o fabricante que você está trabalhando, ele está te proporcionando a melhor experiência? Ele está te proporcionando o menor custo-benefício de utilização? Você está com a plataforma otimizada? Você está utilizando o poder completo? Porque não adianta você pegar a máquina do jeito que está dentro do seu servidor local e colocar ela para funcionar em cloud. Porque aí você levou um legado, você levou todas aquelas atividades que você tinha anteriormente e você ainda vai pagar mais caro por isso. Né? Então, você não teve um ganho completo. Você pode estar usando um data center externo, tirou a preocupação de queda de energia, de um incêndio no data center, mas você não está aproveitando o benefício completo desta solução. E é o que eu gostaria de comentar com vocês. Mas super legal, pessoal, quem já
quem eu já tive contato, que está aqui no evento, já vi alguns nomes que eu já visitei, participou de eventos. Olha que mudança que nós tivemos em mais ou menos 4 anos, né? 3 anos e meio, 4 anos, 5 anos de trabalho com tecnologia. A gente estava falando do que era, como funcionava, o que fazia, e agora a gente vai falar de algumas coisas que para vocês, principalmente quem é mais técnico, pode não fazer muito sentido, e eu queria que vocês colaborassem aí para a gente ter uma interação bem legal. E eu coloquei 3 questões, que é a que estava no convite de vocês, para vocês participarem desse webcast. A gente tem mais ou menos umas 40 pessoas aqui online. Vocês entraram por algum motivo, né? Então, aquelas 3 questões podem ter chamado a atenção de vocês, e é elas que eu gostaria de focar, e depois a gente ir resolvendo cada uma delas aqui com uma demonstração da solução da SoftOne, que chama Pira Cloud, para resolver essas 3 questões que estavam no invite. 3 questões de quem já migrou. Como é que eu faço a gestão do ciclo de software? A gente tem 2 discussões aqui. Licenciamento, porque mesmo que você use nuvem, você não vai abandonar a necessidade de ter um parceiro, ou que você tenha que conhecer um pouquinho de como funciona o licenciamento do fabricante. Se você não quer conhecer, não faz questão e não precisa, né, estudar ou saber exatamente como funciona a regra, você pode ter um parceiro que você confie para te apoiar com as regras do fabricante, que muda a cada quarter, ou que muda a cada ano fiscal que passa do fabricante que você utiliza, seja na Oracle, seja VMware, seja Microsoft, seja qualquer fabricante, ele muda porque ele faz melhorias no modelo de venda do produto dele. Como vocês que vendem produtos, seus clientes finais, vocês também fazem mudanças nos valores que vocês cobram, na solução, na promoção, e como vocês estão vendendo, para que vocês tenham mais aderência ao mercado que vocês atuam. Então é a mesma coisa. Aí vem uma questão que poucas pessoas que utilizam, principalmente o Azure e a AWS, tá? Que são soluções de cloud olhando um pouco a infraestrutura, não costumam se atentar. Quando você pensa em levar uma máquina, ou você já levou uma máquina virtual, e que você pensou exatamente só em CPU e memória, e que você não olhou se você poderia aproveitar o licenciamento que você já tem comprado no seu servidor local, que tem direito à atualização, né, o SA, o famoso SA, você pode estar pagando mais caro por essa máquina que está rodando na Microsoft ou que está rodando na AWS. E aí, vocês precisam ter uma preocupação além do que, sinceramente, simplesmente ficar olhando para a infra, né? Ficar olhando quanto de hardware você vai suportar, o backup que você tem que configurar. Você de TI pode conhecer um pouco mais os benefícios para você levar um preço adequado à diretoria para aprovação de um projeto, para investimento, para expansão, para melhorias internas da infraestrutura. Se você souber todas as artimanhas, tudo que os fabricantes estão oferecendo para que você tenha um poder de escolha melhor, vai te facilitar bastante. E aí, como eu aproveito o licenciamento que já foi investido localmente, que tem direito ao update, né, que tem direito atualizado 2012 para 2016, exemplo, usando o cloud. E quando eu falo isso, pessoal, pensando em Windows Server, você tem uma máquina com Windows Server local, que você já pagou pelo licenciamento, que já está funcionando dentro do seu ambiente local, e você gostaria de tirar da sua infraestrutura e colocar essa máquina para rodar em cima do Azure, né? Você deveria ir no portal do Azure, calcular somente hardware e CPU? Essa é uma das preocupações. Só que, se você já tem um licenciamento, você pode ter uma redução de 40% no custo da máquina. Não sei se todos vocês sabem, mas vocês poderiam subir uma máquina pagando como se a máquina fosse Linux e ela rodar o Windows Server que você tem interesse. E não precisa levar o VHD local. Você faz o deploy no Azure, vai criar a máquina como Windows Server e vai assinalar, né, vai marcar que você está levando o seu licenciamento. E aí você faz um procedimento de License Mobility, tá, que é um benefício de quem paga pelo upgrade, o direito de atualização do software, e você paga 40% mais barato naquela máquina.
rodando o mesmo minuto, rodando com a mesma infraestrutura. Isso é legal vocês saberem, tá? E esse investimento e esse tipo de discussão tem que estar com vocês que já migraram. Porque vocês poderiam agora, que vocês já migraram, que já está funcionando, reduzir o investimento que vocês fizeram em cima de cloud, simplesmente olhando se você aproveita algum licenciamento que você tem local em cima de nuvem, tá? Se vocês precisarem de ajuda, contem conosco. E aí, quando você vai comprar novamente o seu licenciamento, você pode escolher. Eu vou comprar a máquina virtual que já está com licenciamento embutido, ou eu vou comprar o licenciamento ainda local, né, com tipos de licenciamento locais, e migrar aquela licença com License Mobility para a infraestrutura do data center que eu escolhi. Aí você já está começando a pensar de uma forma um pouco diferente, tá? E aí eu coloquei só esse slide, que isso aqui é uma apresentação do próprio fabricante, tá? Que ele faz uma simulação pensando em uma máquina lá, uma D5, V2, fazendo a mesma comparação. Eu vou lá no site, coloco lá quanto de memória, CPU, só que aqui você está utilizando um investimento que já foi feito dentro do seu licenciamento local, rodando a mesma máquina, com a mesma experiência, com a mesma qualidade, mas fazendo uma otimização super legal e ainda tendo a gestão do ciclo de vida do seu software, tá? Que é você garantindo que você está licenciado, garantindo que você tem update, que você tem o suporte e assim por diante, tá? Legal. Outra coisa, pessoal, que depois que você migrou para a nuvem, você precisa se questionar, tá? E quem ainda não migrou, tá num momento super legal de começar a fazer as comparações e de ter respostas de qual é o fabricante que atende melhor vocês, tá bom? Só responder uma pergunta do Leonardo. O Leonardo perguntou a respeito da primeira questão, se um parceiro Microsoft, ele tem o mesmo direito desse benefício de levar a licença local para utilização no Azure. Se você tem um licenciamento que não é aqueles de homologação, tá, Leonardo? Se você não está utilizando o Action Pack, BSpark, algum benefício de parceiro, você pode utilizar essa mesma, não é uma promoção, mas é uma oportunidade, né, de aproveitar o licenciamento pago. Independente se você é parceiro ou não, se você pagou ou você paga por licença de Windows Server, que tenha direito à atualização, você pode subir uma máquina com Linux e levar seu licenciamento local, tá? Quando eu falo subir uma máquina com Linux, não é tecnicamente subir o Linux e ir lá configurar o Linux, tá? É você simplesmente marcar na hora de criar a máquina que você está levando seu licenciamento local. Você vai criar com o Windows Server. Vai usar já a máquina com o Windows Server instalado do Azure. Só que na hora de fazer a precificação, você olharia como se fosse uma máquina Linux, tá? E aí, se você quer levar o seu licenciamento do BSpark ou do Action Pack, alguma coisa, vale você consultar o seu canal de relacionamento, se você está legal, né? Como você tem um benefício, talvez faça sentido, talvez não, levar e usar esse benefício. Eu acho que ele é aderente, sim, e ele faz parte do pack, né, do pacote. Legal. Como eu posso decidir a melhor opção de cloud para contratar? Aqui é uma pergunta bem interessante e ela tem várias respostas, talvez, né? Como é que eu posso entender que eu estou utilizando a melhor opção de uso e se eu estou utilizando o melhor fabricante? Se esse fabricante está me atendendo como eu tinha expectativa, ou eu estou bem atendido, estou bem suportado. São perguntas inúmeras que você pode fazer. Só que eu quero mostrar para vocês, nesse ponto aqui, eu vou fazer uma demonstração. Que antigamente a gente simplesmente falava o poder da nuvem, as vantagens da nuvem, mas não fazia uma comparação comercial, porque não era uma preocupação técnica, não era uma preocupação do time de TI, né, ficar comparando valores, ficar comparando quem está oferecendo o melhor serviço, quem está me dando algumas vantagens. Mas nesse momento, a gente
precisa colocar isso como uma tarefa de TI, porque senão vocês nunca vão conseguir levar um projeto de migração para cloud por completo. Aquele retorno de investimento, se vocês não fizerem ele baseado no valor que isso vai custar, se é pago sob demanda, a gente não vai conseguir fazer um projeto de migração para cloud. E aí vocês não chegariam nesse estágio aqui de migrei agora, né? E quem já migrou pode fazer essa comparação com o que está funcionando dentro da cloud atual e verificar se a Microsoft está te atendendo da forma que você tem expectativa, a AWS está te atendendo da forma que você tem expectativa, Alibaba, o Google e assim por diante. Você pode questionar nesse momento o que está rodando e utilizar do poder da negociação, o poder das ferramentas para tomar uma decisão rápida. Principalmente usuários e consumidores de cloud que não estão utilizando soluções plataforma, tá? Porque quando a gente vai para o caminho de plataforma como serviço, talvez nós desenvolvemos a nossa aplicação, desenvolvemos a nossa solução para rodar naquele fabricante, para ter os benefícios de automação daquele fabricante. Mas se vocês estão ainda no caminho de infraestrutura, totalmente válido vocês entenderem se vocês estão usando o melhor que a nuvem que você escolheu pode oferecer. Eu vou mostrar isso aqui, uma calculadora que a gente chama de calculadora de decisão aqui da SoftwareOne, tá? Que alguns clientes podem colocar a demanda que eles possuem e receber uma resposta de qual é a recomendação de escolher a cloud que está mais barata, que está atendendo com serviço agregado, que tem os softwares mais atualizados. A gente faz uma calculadora de decisão mesmo para apoiar vocês em um novo projeto, olhar o que vocês estão rodando para fazer alguma modificação. Terceiro ponto, pessoal, e esse daqui é um que eu acho super legal discutir com equipes de TI. Principalmente pela experiência, não importa qual é a nuvem que você usa hoje, tá? Não importa a nuvem que você está hospedado, existe uma tarefa que eu gostaria que vocês colocassem aí quem discorda totalmente de mim. E o consumo? Como é que você está controlando o consumo desta nuvem? E quando você recebe uma fatura porque você usou a mais do que você tinha de expectativa? Quem já passou por isso? Quem provisionou que ia gastar 12 mil dólares no ano e em 4 meses recebeu uma conta um pouquinho a mais do que deveria, porque usou um pouquinho a mais, ou usou um pouco demais do poder de self-service ali, de cloud, né? E aí, pessoal, é uma preocupação de TI isso daqui. Esse gerenciamento, essa governança do que está rodando, ela não pode ser simplesmente baseado em garantir o backup, garantir que os usuários estão acessando. Vocês precisam também, mesmo que vocês terceirizem, tá? Mas tem que partir da TI o encaminhamento para a área de cobrança, a área de governança, olhar se vocês estão pagando pelo que realmente deveriam pagar para a utilização daquela cloud, tá? E aí, eu vou mostrar para vocês uma solução que a SoftwareOne investiu por conta da dor comum dos clientes da SoftwareOne de não conseguir gerenciar bem o consumo de cloud. Em 2014, que foi mais ou menos quando a gente teve alguns clientes contratando nuvem Microsoft, Data Center Azure, Microsoft, a gente tinha dentro da SoftwareOne uma dor que era apoiar na gestão do consumo desses clientes. Não era mais como que eles iriam contratar, como que eles iriam migrar. Era assim, o cliente já migrou, o cliente já estava usando. Como é que nós iríamos apoiá-lo na gestão do consumo, tá? Quem passou por essa fase junto com a SoftwareOne pode ver agora que a gente evoluiu bastante de como nós começamos a fazer isso. Porque é um aprendizado constante, pessoal. Eu antes estava acostumada a calcular máquina por CPU e memória. E a partir do momento que o cliente começou a usar, eu tenho que pensar também no armazenamento. Eu tenho que pensar na transferência de dados para fora do data center, que isso também tem um custo. E quando ele tem um data center local, ele tem esse custo embutido na largura de banda da operadora que ele contratou. Por isso que ele não pensa nele. Então, a gente começa a ter algumas preocupações
que nós não tínhamos anteriormente. E elas são preocupações que vêm do técnico, a base técnica do funcionamento da solução. Mas é uma preocupação mais voltada à cobrança do que se está funcionando ou não aquela solução. Então é um pouco até confuso isso, né? Para a gente assimilar. E aí, eu já fiz algumas perguntas. O consumo de cloud, você está usando exatamente o que você precisa usar? Vamos falar de Office 365. Quando a gente começou lá atrás, voltando aqui no meu PPT, ó, quando eu falava que era o Office 365, que era um pacote, que vinha vários produtos e tudo mais, eu sempre usava a analogia do McDonald's. Você paga o pacote, né? Você vai lá e compra o McLanche Feliz. E aí vem batata refri e o sanduíche. Só que tem muitas organizações que não utilizam o SharePoint, o Skype e assim por diante. E está pagando o pack, né, o pacote completo, e não está consumindo, não está comendo aquilo, né? Como no McDonald's. É o mesmo que você comprar o McLanche Feliz e tomar só o refrigerante, ou comer só o sanduíche, porque você não gosta da batata, ou não toma o refrigerante, e você só vai comer o sanduíche. Mas por que pagar só pelo sanduíche? A gente não precisa mais, agora melhorou bastante, tá, pessoal? A gente teve uma época que a gente não tinha modelos de contratação que fossem tão flexíveis, né? Para você ver que evoluiu não só a demanda, mas evoluiu também como o fabricante deveria vender para o cliente sobre consumo. Em 2010, nós tínhamos só contratos voltados para o ambiente de padronização, o ambiente local. Mas você pode agora, todos os clientes da Software One podem começar, já estão começando nas renovações, estão começando a receber um tipo de discussão diferente. Você está sendo abordado pelo seu gerente de negócio, olhando o seu consumo, olhando o Office 365 e falando, você está usando só e-mail. Será que não seria interessante você fazer uma readequação dos perfis? Eu tenho um modelo agora de contrato mensal, planos individuais e assim por diante, né? Então, esse consumo de nuvem não é só para data center, ele é também voltado para SaaS, né, que é software como serviço. Se o usuário não usa o Office, por que você está pagando pelo Office, né? Por uma questão de padronização? Então, vamos conversar, vamos rever todo esse licenciamento. Tem muitos clientes reduzindo o seu custo, tem muito cliente fazendo readequação, e a gente não está no momento de ficar gastando dinheiro sem necessidade, né, pessoal? Então, vale a pena esse tipo de discussão vindo da TI, tá? E super legal vocês levarem isso para dentro de casa. E aí, tem uma outra pergunta que a gente pode fazer, que casa muito com essa questão de analisar o seu consumo. Eu já migrei, como eu faço para validar se eu estou usando corretamente e de uma forma otimizada? Nós temos uns casos aqui que nós executamos o que nós chamamos de Azure Assessment. Em um cliente que usava o Azure há 3 anos. Tá? E ele usava máquinas virtuais, armazenamento e tudo mais. Ele estava gastando, para vocês terem uma ideia, por mês, $200 só de transferência de dados. Por quê? Porque ele fazia o backup para fora do Azure. Ele fazia o backup local. Então, ele pagava transferência de dados mais caro do que se ele mantesse, se ele aumentasse a quantidade de máquinas, se ele aumentasse, por exemplo, a quantidade de armazenamento para suportar o backup dentro do Azure. Contratando OMS, contratando ferramenta de gerenciamento de backup, ferramenta de terceiro. Ele simplesmente estava pagando para tirar a máquina virtual que rodava no Azure para fazer o backup local. E ele pagava um ambiente local, um data center local para suportar isso. Né? Então, quando você vai dentro da sua solução e você está olhando e está acompanhando o que está sendo consumido, você começa a tirar umas conclusões que na hora da decisão de migrar, você não tinha noção. Que será que você está fazendo o backup da forma correta e da forma mais otimizada? Será que mudar do data center dos Estados Unidos, o leste, e mudar para o leste 2, eu reduzo alguma coisa? Porque se está fora do Brasil, o seu problema não é latência. Né? O seu problema pode ser, porque na época que você contratou não tinha data center no Brasil. E aí você poderia contratar e fazer uma migração de data center, que você abre um chamado no suporte da Microsoft, a Microsoft que faz, né, se for infraestrutura, ela analisa o que você tem rodando, e você reduz seu custo sem fazer mudanças técnicas ou paradas. Simplesmente mudando de um data center e mudando para outro, porque a máquina ali é mais barato, é um data center
muito mais novo e assim por diante. E é por isso, pessoal, que a gente precisa colocar essas 3 questões aí. Se você já migrou, você precisa fazer essas perguntas para o seu time interno. Se você está aproveitando o licenciamento que você já investiu para usar a nuvem, se você realmente optou pelo melhor cenário e o melhor fabricante, e se você está fazendo um gerenciamento do consumo de uma forma adequada, tá? E aí, nessa última questão aqui, a gente vem com algumas preocupações. É muito difícil gerenciar o consumo no Azure, porque o Azure não dá um dashboard ou um portal de análise de consumo intuitivo. Eu perco muito tempo fazendo isso mensalmente. Não é otimizado, não é automatizado. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Beleza, essas três perguntas, lembra que eu falei no começo, tem ainda empresas que estão migrando para a cloud, estão pensando se vale a pena. E aí é bom vocês levarem esses 3 conceitos que eu coloquei já. Se você não migrou, melhor você fazer essas perguntas aqui antes de você migrar. Se você vai migrar, faça também essa revisão aí interna, se você deve ir, como você deve ir, como você vai gerenciar e tarefas que você vai receber aí depois que você levar. Falando da expansão de cloud, né? A gente está recebendo todos os dias milhões de informação a respeito da atualização, das novidades e tudo mais. E onde isso vai parar, pessoal? Não tem uma resposta para isso, tá? Onde vai parar a evolução de cloud? Onde vai parar a briga de fabricantes? Aonde vai parar? Em que momento eu vou encontrar uma nuvem que é melhor que todas as nuvens? Você pode se basear pelo Gartner, tá? Que saiu um novo quadrante agora, esse mês, falando dos líderes, né? Olhando infraestrutura como serviço, olhando quem está provendo o melhor data center. Só que você tem que sempre ficar olhando, porque olha só, Alibaba. Alibaba, pessoal, nem estava aqui perto do Google há uns 3, 6 meses atrás. E olha onde ele está nesse momento. Já passou a IBM, já passou a Oracle, né, que está investindo bastante no Brasil. Daqui a pouco, ele pode chegar aqui perto do Google, ele pode chegar aqui perto da Microsoft. Então, você precisa ter uma ferramenta que vai te suportar a analisar qual é a cloud que está evoluindo mais, qual é a cloud que está levando mais vantagens para o cliente final. E aí a gente pode sim responder como que vocês poderiam ter essa resposta rapidamente. E eu vou mostrar agora um pouquinho de como a SoftwareOne ela costuma ajudar os clientes a terem aquelas 3 coisas lá respondidas e ajudar naqueles 3 pontos de questões, que é consumo de cloud, se eu estou realmente decidindo pelo melhor fabricante e assim por diante. Eu só gostaria de deixar um ponto para vocês. Não existe uma resposta de qual vai ser o melhor fabricante para sempre. Não existe qual vai ser a melhor opção para sempre. O que você precisa pague pelo uso. Tenta formatar a sua mudança, a sua evolução, pagando pelo uso. E você toma a decisão de migrar, de mudar, baseada no uso também. Sem nenhum tipo de fidelidade, sem nenhum tipo de contrato, exceto se você fez algum contrato que valeu muito a pena, que está reduzindo o seu custo por 3 anos e que trouxe uma vantagem financeira, que trouxe uma vantagem de serviço, e aí você poderia pagar um pouco antecipado e viver aí esse momento até fazer uma nova negociação. Mas se você não tem isso, paga pelo uso e vai fazendo readequações conforme a necessidade e a onda do momento, que você vai ganhar bastante com isso. Porque a essência de nuvem, que há 4 anos atrás talvez a gente falava, mas a gente tinha modelos de contrato que eles não eram tão flexíveis, é você mudar, é você atualizar, é você fazer as readequações necessárias que você precisa. E aí, pessoal, respondendo o segundo tópico que eu coloquei lá para vocês, eu estou compartilhando minha tela, e eu queria apresentar para vocês uma solução que a SoftwareOne desenvolveu globalmente, e que ela está atendendo os clientes com um discurso bem diferente, tá? A gente ainda revende software, ainda faz serviços, ainda fazemos migração, ainda oferecemos serviço de gestão de ativos,
mas nós temos uma plataforma de monitoramento do consumo de cloud. Temos uma plataforma para que você possa calcular qual é a nuvem que melhor atende financeiramente, comercialmente e tecnicamente o que você está fazendo a cotação, né? E ainda fazer toda a gestão do licenciamento que você já comprou e o que você está consumindo em cloud de uma forma segmentada, por centro de custo, de uma forma mais organizada até mesmo. E aí eu queria mostrar um pouquinho para vocês. Primeira coisa que eu queria mostrar, deixa eu abrir aqui. Primeira coisa que eu queria mostrar é a nossa calculadora de decisão dentro do Pira Cloud, tá? Pira Cloud é a plataforma da SoftwareOne para atender vocês a responder aquelas 3 questões lá em uma só plataforma, tá bom? E aí, falando sobre você analisar, onde que você pode verificar qual é o fabricante que melhor está oferecendo a nível de valores, a nível de serviço, a nível de SLA, para você liberar um projeto que você tem aí dentro da organização. Vamos pegar o exemplo do Leandro. O Leandro falou que já teve contato com o cloud, mas vamos simular que ele ainda não fez nenhum tipo de migração para a cloud, tá? E ele tem 2 máquinas virtuais internamente, e ele queria simular quanto ficaria isso se ele usasse nuvem. Qual é o fabricante que poderia atender melhor ele, tá? E aí, essa nossa calculadora de decisão poderia te dar uma resposta bem rápida do que você precisa saber com uma facilidade um pouquinho maior. O que vocês têm que fazer, pessoal? Você simplesmente vai fazer uma simulação baseada em infraestrutura como serviço. Você vai escolher o sistema operacional, logicamente. Então, vou querer um sistema operacional 2008. Eu queria verificar uma infraestrutura com 4 cores. E quantos gigas de memória? Quero 16, quero 20. Você pode definir. Eu vou colocar 14, que já estava aqui. Vou deixar 14. Qual o tamanho do disco do sistema operacional? Ou o disco do primário, né? O disco que vai ficar ali suportando o sistema operacional. Quero 80 GB. E o secundário? O disco que vai ficar com os seus dados. Quantos gigas vocês precisam? Só mais um ponto, pessoal. Essa quantidade aqui, você vai colocar só para você ter uma noção, se você atingir essa quantidade. Porque um ato que você começa a utilizar, não necessariamente você começa a usar 1 tera. Né? E, mais uma vez, o consumo de nuvem é baseado no uso. Então, o que você tem que saber é quanto custa cada giga. Quanto custa cada tera. E aí, depois, você vai acompanhando o consumo e aí você vai vendo se você está usando exatamente como você definiu no início do projeto. Eu vou colocar aqui que eu vou começar já com 200 GB a partir do momento que eu subir os dados. Que tipo de disco? Eu preciso de um disco SSD ou pode ser um disco padrão, né, que não necessita de tanto velocidade de IOPS. Qual é a SLA que eu preciso para essa infraestrutura? Eu vou garantir o backup, não tem necessidade da Microsoft ficar fazendo uma réplica, não tem necessidade de criar 2 máquinas, ou load balance, ou alguma coisa do tipo para suportar essa infra. Eu mesmo vou fazer as configurações para garantir a SLA baseado na máquina que eu escolhi. Beleza. Qual é o data center que você quer rodar? Existe uma diferença bem grande a nível de data center quando você escolhe o data center dos Estados Unidos, você escolhe o data center aqui na Ásia, ou você escolhe o data center no Brasil, tá? Então, vale a pena você dar uma brincadinha aqui, ver valores e ver qual que fica mais aderente ao seu negócio. Tipo de suporte. Super importante você escolher um suporte, porque para a infraestrutura, para data center, isso não está embutido, né, no preço que você paga para rodar a máquina. E aí é importante você ter um suporte, caso você não consiga acessar a máquina não está acessível via RTP, né, Remote Desktop. Como é que você vai fazer? Vai desligar e criar de novo? Você tem que acionar o suporte do fabricante da nuvem que você escolheu. Então, beleza. Rapidamente, eu vou clicar aqui em comparar. O que a minha plataforma vai mostrar para vocês? Ele vai fazer uma simulação
tá? Isso aqui é um ambiente demo, tá? Então, ele pode ainda trazer alguns valores que não são reais com as tabelas dos fabricantes, mas dá para vocês terem uma noção super legal qual é o fabricante com aquele sistema operacional que tem o menor preço. Aqui na Microsoft, na máquina que eu escolhi, você pode ter esse valor, porque a gente já está utilizando a inteligência de aproveitar o licenciamento, tá? Um exemplo disso. E que lá na AWS você não consegue, ou lá no Google você não conseguiu. Então, é uma das coisas que você poderia decidir. Você poderia oferecer essa calculadora, pessoal, para a área de negócio, para o marketing, saber quanto que custa aquela demanda de infraestrutura que ele pediu para você. E ele simplesmente vai vir na calculadora, vai escolher o sistema operacional, caso, né, ele saiba fazer esse tipo de análise, ele escolhe o sistema operacional, quanto de memória, quanto de CPU e tudo mais, fala que tem que rodar no Brasil ou fala que tem que rodar nos Estados Unidos, e ele clica em comparar. Automaticamente a ferramenta vai dar os insights para ele para saber quanto que vai custar aquele projeto antes de mandar para vocês fazerem esse trabalho. É um dos pontos que vocês poderiam aproveitar e otimizar o tempo de vocês. E dá para fazer isso daqui com aplicativos. Esse ambiente que eu estou mostrando para vocês está funcionando apenas com o Office 365. Mas, logo, logo, vocês conseguem também simular e ter uma resposta em cima de fabricantes diferentes que oferecem soluções voltadas para software como serviço e aplicativos para usuários. Que aqui a gente está entregando que tipo de perfil para o usuário eu determinei o que ele vai usar dentro da plataforma de software como serviço. Se ele vai usar e-mail, se ele vai usar SharePoint, se ele vai usar Skype e assim por diante. E vai te dar o preço por usuário, com suporte, sem suporte, para você ter uma noção de custos também, se vale a pena. E a nossa ferramenta, ela é uma ferramenta que foi criada para transformando um pouco o negócio digital. Para o digital, vocês poderiam solicitar um pedido do que você simulou, tá? A gente pode chegar nesse nível que você clicar que eu quero comprar, e aí você preencher as informações e chegar um e-mail para o seu gerente e ele te enviar o termo de contratação para você só simplesmente contratar aquilo que você simulou na calculadora. Porque a Software One também precisa se reinventar. Ela também está investindo na transformação digital. E atendimento do cliente que compra na Amazon, atendimento do cliente que compra via internet, por que não comprar também o software via internet? Como ele vai lá no site da Microsoft, compra no cartão de crédito. Vocês poderiam também comprar, já com todos os impostos aqui embutidos, uma solução de infraestrutura, um usuário do 365 e ter o atendimento do seu vendedor, do seu gerente de negócio que você mais gosta. Legal. Então, a gente já simulou como é que a gente pode tomar a decisão, né, que é aquele segundo item. Quais são as opções de nuvem que eu possuo e qual é a comparação entre elas? A gente sempre solicitou para os vendedores, faz uma comparação de Amazon, de AWS, faz uma comparação de Azure e AWS, para que eu possa saber quanto custa cada uma das soluções. Eu já vi diversos clientes pedindo isso, para que a gente possa fazer esse trabalho, para você levar esse estudo para a sua diretoria. Então, você já tem dentro do Pira Cloud uma solução que poderia te proporcionar isso em tempo real, a qualquer momento que você quiser. E a Software One está desenvolvendo para ter mais fabricantes ali sendo simulados. Está funcionando para Google, para AWS e para Azure, mas nada impede de, logo mais, a gente ter o Alibaba, que é um dos roadmaps que nós temos de desenvolvimento. Legal. Agora, falando do principal item, na minha opinião, de quem já migrou e agora, né? Que tarefa que eu tenho, os principais desafios que eu tenho. E aí, eu vou falar sobre essa questão do consumo de cloud, tá, pessoal? Antes de eu começar essa demonstração, eu queria que vocês olhassem, a Ariane acabou de postar no chat a pesquisa de satisfação, e se vocês puderem responder, será super bem-vindo. Fale lá o que vocês querem ver no próximo evento, fale se vocês gostaram, se vocês não querem mais que a Sara fale, que é para trocar o palestrante, coloque os insights de vocês, coloque os inputs, que é super válido, e ainda vocês vão concorrer a um super brinde que ela vai sortear no final. O Leonardo está perguntando se a gente vai ter alguma previsão de incluir a IBM no Pira Cloud.
A IBM, Leonardo, ela era uns ex-fabricantes que a gente estava investindo, não, os 4 principais fabricantes que nós estávamos investindo no desenvolvimento. Por uma questão de mudança de mercado, como você viu ali no Gartner, a SoftwareOne ela só inverteu um pouco a velocidade que ela vai integrar a IBM no PyraCloud por conta do crescimento do Alibaba, tá? E pode acontecer do Alibaba sair primeiro no roadmap dentro do PyraCloud do que a IBM, tá? Mas eu não posso te garantir. Vou dar uma consultada aqui nos últimos updates e no roadmap. Mas a ideia é que a gente consiga, eu coloquei o PPT de novo, a gente consiga entregar dentro do PyraCloud todos esses fabricantes que estão aqui como os mais visionários e os líderes, tá? Todos esses aqui estariam embutidos, são 5 principais fabricantes de nuvem embutidos dentro da solução. Então, não tem previsão, tá? Do IBM, não. Legal. E aí, falando sobre o consumo, pessoal, eu vou mostrar 2 coisas. Dentro do PyraCloud, você consegue ver o consumo do 365, que é uma das preocupações que nós precisamos colocar dentro das atividades de vocês. Quem usa 365 que está aqui na sala ainda? Coloca aqui no chat rapidinho. Quem utiliza a solução de Office 365? Não importa qual produto. Legal. Legal, legal. Bom, tem bastante gente que utiliza. Uma das questões que vocês têm que olhar e observar para a utilização do 365 e que às vezes a gente não se preocupa é o consumo dos usuários e se realmente eu contratei o licenciamento ideal para atender os usuários que usam 365. E aqui dentro do PyraCloud a gente tem um dos dashboards. No Office 365 você consegue tirar isso também, mas não com uma facilidade que um usuário final poderia tomar decisão, tá? Por exemplo, cobrança. Poderia ficar analisando esses dados para vocês no lugar de TI, ficar olhando para isso. Por exemplo, eu sei exatamente quais são os usuários que não estão utilizando Office 365 para e-mail. Eu sei quais são os usuários que não usam SharePoint, mas eles têm E3. Por que eu estou dando uma licença de E3 para um usuário que não usa SharePoint? Por que eu estou dando uma licença de E3 para um usuário que não usa Exchange, que não usa Skype? Então, esse tipo de pergunta vocês precisam fazer para vocês mesmos, para que vocês possam readequar rapidamente o licenciamento, e não a crise bater aí na porta e só depois você readequar as pressas. Então, essas soluções e esses dashboards são informações que vocês precisam ter em tempo real e que não pode demorar para que vocês recebam. Vocês precisam cadastrar um alerta sempre que mais de 10 usuários ficarem inativos por mais de 2 meses, por exemplo. Você paga sob demanda, você paga mensalmente, você paga anualmente. Ficar com o usuário 4 meses sem usar é um prejuízo para quem está pagando um pacote completo. Então, nessas ferramentas que nós proporcionamos para acompanhar o consumo de nuvem, a gente quer entregar exatamente quem é o usuário que está ativo, quem é o usuário que não está ativo. Se vocês usam Skype, Skype for Business, por exemplo, quem são os usuários que estão inativos e que têm licenciamento de Skype? Mais uma vez, você saber quais são os pacotes e se ele nunca autenticou no Skype, por que ele recebeu um pacote completo? Vamos fazer esses questionamentos. Agora é super flexível vocês mudarem o licenciamento do Office 365. Não é tão engessado mais, pessoal. Eu confesso que há 3 anos atrás, principalmente em contratos Enterprise, que é os clientes que mandaram aqui no chat, não era tão flexível fazer uma mudança de perfil de usuário de 365 por conta da padronização. Mas agora já é. Vamos conversar. Se vocês querem rever isso, chama o seu gerente de negócio. Vale a pena vocês olharem. E se vocês quiserem também ter o PyraCloud para ajudar vocês a levar essa discussão internamente, também é possível. E dependendo do contrato que vocês possuem, já recebe o PyraCloud embutido dentro do contrato. Então, super bacana esse nosso bate-papo, tá?
Falando de infraestrutura, quem usa infraestrutura como serviço? Azure, AWS, quem já usa? Enquanto estou abrindo aqui, esperando a pessoa responder. Legal. Leonardo falou que está fazendo POC. João já utiliza. Muito legal. Que bom que a gente tem aí uma boa porcentagem de pessoas utilizando a solução. Como é que você acompanha o consumo? Aí é que vem uma questão super questionada e uma preocupação imensa de todos os usuários, porque os portais das soluções que são oferecidas, os portais que os fabricantes de nuvem oferecem atualmente, eles não são intuitivos. Não é que não oferece um portal para você ver o consumo, é que não é muito intuitivo, né? Você quase precisa tirar uma certificação para você conseguir acompanhar o consumo daquela máquina, daquele storage, ou daquele exemplo que eu dei de saída de dados, né? Que ele está gastando muito com saída de dados, que está fazendo um backup de uma forma que poderia ser melhorada ali para reduzir $200 por mês, pessoal. É bastante coisa, né? Se você colocar na ponta do lápis, que isso poderia estar suprindo uma outra demanda. E aí, a gente tem uma solução para mostrar para vocês como que vocês podem acompanhar de uma forma melhor e saber exatamente quanto que vocês serão cobrados com análises preditivas, com readequação de utilização com o uso de cloud. Independente do fabricante que vocês utilizem, ela vai atender. Atualmente, já pode ser testado com a AWS e com a Azure, né, para você acompanhar o que está sendo consumido, quanto que você consumiu no mês passado. Quero saber, mês de março. Beleza, eu estou no vermelho aqui, porque eu já consumi mais do que estava previsto, né, no meu budget. Eu coloquei lá que eu precisava gastar no ano $50 mil. Só que só no primeiro mês eu já gastei muito mais do que o previsto. No segundo mês também. E aí meu crédito foi acabando, né? Pode ser que eu nem tenha colocado crédito antecipado, mas eu fiz uma previsão de utilização. No ato que eu falei que eu ia usar nuvem, eu coloquei uma previsão de utilização, tá? E se eu começar a usar a mais do que eu fiz o orçamento, eu vou ter um problema lá atrás ou no meio do projeto. Para saber exatamente o que você está consumindo e o que está gerando esse consumo excedente, você pode fazer um drill down, né, na ferramenta, e aí que vem a sua organização como TI. No ato que você está criando um ambiente, você pode taguear, você pode criar resource groups. Taguear é uma forma aportuguesada, né, de falar sobre tags, que é você segmentar o seu ambiente de infraestrutura com tags ou etiquetas, igual, muito parecido com o supermercado, né? Quanto custa o miojo? Quanto custa o arroz? Né? E se você está consumindo mais arroz, menos miojo, a conta vai vir com mais arroz. Né? Então, quando a gente fala de etiqueta ou tag, é mais ou menos isso, tá bom? E o Resource Group também, que aquele Resource Group, ele veio para substituir subscriptions, né? Então, se você você ainda pode estar gerenciando segmentado baseado em subscription, e você pode segmentar por Resource Group, né? Que dentro da subscription tem Resource Groups diferentes. Aqui fica o ambiente de marketing, aqui fica o ambiente do RH, aqui fica o ambiente de TI, né? Ou homologação. E você começa a verificar o que esses ambientes estão consumindo, e olha só, conforme eu vou clicando no gráfico, ele vai fazendo um drill down para mostrar os recursos que estão rodando. Então, eu sei que lá no Resource Group de DB, né, que é de banco de dados ou de RH, eu sei que tem uma máquina virtual, eu sei que tem um armazenamento, e eu sei que de armazenamento eu estou consumindo $600. Exemplos, tá, pessoal? Nossa, então 54% do meu custo desse Resource Group que eu selecionei, né, que é o DB, 54% é storage. Mas por que isso? E aí você vai analisar, você vai lá dentro desse recurso, aí vai no portal do Azure, por exemplo, da Amazon, e você vai olhar, opa, eu escolhi um storage com IOPS maior, mas nem preciso. Não estou utilizando o que realmente eu provisionei. E aí vem aquela questão que a gente fazia lá no passado. Eu vou alocar
muito mais do que eu preciso para me ficar tranquilo. Só que em nuvem, isso não funciona. Se você alocar mais do que você precisa, você paga caro. Você paga mais caro do que você precisa. Então, coloque exatamente o que você precisa. Se amanhã precisa crescer, você vai lá e aumenta. E aí, uma das coisas que vocês podem fazer é cadastrar, deixa eu voltar aqui, cadastrar alertas, definindo cotas, para você não ter uma surpresa quando você exceder o que você estava previsto. E para que você não perca, quem compra anualmente, você não perder o seu saldo de crédito, porque você não usou exatamente a média provisionada, tá? São dois fatores. Quem está pagando mais do que tinha previsto e quem contratou mais e vai perder por esse saldo, né? Vai perder esse saldo, por exemplo, em contratos de volume anuais da Microsoft, se você não usar, você perde. A nossa ferramenta, ela pode criar os alertas. E aí você fala, mas no Azure também dá para criar alerta. Alertas se tem backup, alertas se a máquina está no ar, alertas voltados para a infraestrutura. Aqui eu posso criar um alerta se meu contrato vai vencer, eu posso criar um alerta se eu estou há 2 meses, há 2 semanas de estourar o meu saldo previsto ou o meu provisionamento financeiro. Eu quero definir uma cota para o setor específico. Setor do usuário do Alex, da subscription específica aqui do MS, não pode passar de $100 mês. Se ele passar, né, chegar nos $100, eu quero receber um aviso proativo para tomar uma atitude. Né? Esse tipo de alerta, vocês podem configurar dentro da plataforma para que você consiga ser avisado antecipadamente antes de acontecer aquele overage. E se você quiser acompanhar o consumo através do dashboard, você tem uma análise preditiva falando quando que você vai exceder, baseado na média que você consumiu nos últimos meses. Então, tem diversos indicadores que a plataforma pode liberar para vocês e você passar para a área de negócio analisar isso e acompanhar também esse consumo. Não necessariamente precisa ficar só em TI. E a mesma coisa funciona para a AWS, tá, pessoal? A mesma coisa que eu mostrei para vocês, tem a possibilidade de vocês conectarem no contrato pós-pago da AWS e gerenciar o consumo. Eu tenho 2 exemplos de AWS, um que o cliente tem máquina reservada e um que o cliente paga sobre o uso. No Azure, um que o cliente paga, um exemplo que o cliente paga anualmente, antecipado, e um que ele paga pós-pago. Dependendo do valor, a máquina ela pode ter o mesmo preço, a mesma tarifação. Quem paga antecipado e quem paga pós-pago. Se você tiver um parceiro que te ajude com as simulações, você pode colocar algumas variáveis para economia de quem paga antecipado, com máquina reservada, e economia de quem paga pós-pago, fazendo a utilização do licenciamento que você já possui, e assim por diante. Todas as maneiras são passíveis de buscar uma melhor forma de contratar. E é isso. Dentro do meu PPT, eu tinha tudo que eu mostrei, e mais um pouquinho, nos slides, mas aí eu fui um pouco para a demonstração, mas eu vou publicar esses slides, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa solução para resolver aqueles 3 questionamentos, fiquem à vontade, podem me pedir por e-mail, tá? Vou colocar meu e-mail aqui de novo, e a gente pode conversar em um próximo webcast, nós podemos conversar por e-mail, e fica a critério de vocês. O que eu preciso agora é que vocês respondam a pesquisa de satisfação e a Ariane vai fazer o sorteio. E aí eu paro de falar e a gente pode responder algumas dúvidas. Pessoal, então, é isso que a Sara disse. Por favor, quem puder, responda a nossa pesquisa. Nós vamos fazer aí no finalzinho um sorteio para as pessoas que responderem. E vocês podem ficar à vontade para mandar aí as suas dúvidas. A Sara vai responder. E enquanto isso, eu vou aqui verificar quem que já respondeu para a gente fazer aí esse sorteio. Legal. Respondendo uma pergunta, eu mandei no chat, Leonardo, mas eu vou responder por áudio aqui para os demais. O Leonardo está perguntando se a SoftOne é um distribuidor autorizado Microsoft no Brasil. Desculpe não ter feito uma introdução da SoftOne no começo, tá?
Prometo que na próxima vez eu faço. A Software é um parceiro global, Microsoft, mais de 9 mil fabricantes, tá? E no Brasil a gente está há 10 anos como parceiro Microsoft. Então a gente trabalha com Microsoft bem de perto, assim, bem próximo no Brasil. É o nosso principal fabricante, tá bom? E se você precisar de alguma ajuda, a gente tem dentro do nossa equipe de trabalho, não necessariamente só revendendo, tá? Microsoft, Leonardo, mas nós temos vários parceiros, soluções, que eu vi que você fez uma pergunta sobre isso, que a gente trabalha em conjunto, tá? Nós temos uma cadeia de parceiros também, porque às vezes a gente está revendendo software, está ajudando na nível de licenciamento, e o parceiro de solução acaba nos ajudando a fazer implantação quando nós não temos braços para fazer. Coloquei aqui esse slide, ó, porque dentro do ParaCloud a gente tem um catálogo de software global, que tem mais de 9 mil fabricantes também, quando o cliente quer saber quanto custa qualquer software dentre esses 9 mil fabricantes aí dentro do ParaCloud. Obrigada, pessoal, que ficou conosco até agora. Tem bastante gente ainda online. E até o próximo encontro. Um abraço. Tchau, tchau.